Vamos lá, então. Gente, eu não me lembro se eu deixei a atividade da última aula para corrigir. Vocês podem me dizer se eu deixei alguma coisa para corrigir? Não? Bom, vou fazer o seguinte, vou começar então com a matéria nova mesmo de hoje, tá? A gente vai trabalhar hoje com a derivada de funções trigonométricas. Só me dá um retorno aí, vocês conseguem me ouvir, pessoal? É a Anne e a Lara que eu estou vendo aqui online. Vocês conseguem me ouvir, moças? Ah, beleza, então. Vamos lá. Quais atividades? Que eu corrigi na semana passada várias atividades. Eu não estou me recordando quais são. Eu lembro de uma lista que eu corrigi com vocês. Deixa eu olhar aqui exatamente qual que é, então. Espera aí. Não, deixa eu fazer o seguinte. Então, espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Eu acho que deve ser em relação à avaliação que eu havia passado, não é isso? Então, tá. Deixa eu baixar aqui. Confere para mim se a primeira conta é essa conta aqui, calcular a derivada dessa função que eu vou escrever aqui. X ao quadrado mais, aliás, x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 3x menos 20. Essa aqui, que eu acho que eu corrigi essa com vocês. Então tá, vamos fazer essa listinha aqui rapidinho. Ah tá, eu corrigi até a letra, corrigi A e B, então faltam as demais. Perfeito, então. Então, só rapidamente para a gente relembrar, já que eu já escrevi, a derivada dessa função aqui é quanto? É 3x ao quadrado, desce o 2, fica 2x, a derivada do menos 3x é menos 3. Essa aqui é bem direta. Deixa eu pegar, então, as próximas aqui, para a gente escrever aqui. A letra C, gente, foi essa, ó. Era um f de x igual um 2 sobre x à quarta potência, menos um 2 sobre x ao quadrado. Foi essa aqui, então, né? Bom, vou então jogar para cima, que para você poder calcular uma derivada de uma função assim, o primeiro passo é você jogar para cima para poder utilizar aquela ferramenta, que no caso é a regra da potência. Posso colocar 2 vezes Q em x a menos 4, jogando para cima, menos 2 vezes x a menos 2. Então, o primeiro passo é jogar cada letra para cima, trocando o sinal aqui do expoente. Aí, uma vez feito isso, agora eu calculo quem são as derivadas. Ó, pega esse menos 4 e multiplica pelo 2 aqui, vai dar menos 8. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5, que aí tem que lembrar de subtrair uma unidade. Agora, esse menos 2 com esse 2 aqui vai dar menos 2, com 2 fica mais 4. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Tá? Agora, gente, é só pegar e ajustar isso aqui, ó. Ajustando, fica menos 8 sobre x a quinta positiva, que eu jogo ele para baixo,
mais 4 sobre x ao cubo assim. Então, essa aqui é a resposta que vai ser derivada dessa função aqui. Tudo bem? Conseguiram entender isso aí? Beleza. Aí qualquer coisa pode perguntar, tá, pessoal? Fique à vontade. Vamos fazer a letra D então agora. Vou escrever ela aqui rapidinho. A letra D, gente, é essa aqui, ó. Eu tenho aqui um f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 4. Tudo isso sobre quem? Sobre 2x mais 3. Nesse caso aqui, gente, o primeiro passo vai ser pegar e aplicar a regra do quociente. Por que a regra do quociente? Lembra que quociente é divisão. Como é que eu tenho uma divisão? Esse termo aqui dividido por esse, então eu posso pegar e aplicar aqui a regra do quociente. Aí como é que eu procedo? Eu vou chamar isso aqui de f e vou chamar isso aqui de g. O que foi passado para vocês é o seguinte, que se eu tenho uma função do tipo h igual f sobre g, a derivada de h, que eu chamo de h' aqui, no caso a derivada de h, vai ser a derivada de f, que multiplica g, menos a derivada de g, que multiplica f, sobre a função h ao quadrado. Olha, sobre a função g ao quadrado. Então, essa aqui que é a regra do quociente. Você deriva a primeira função, multiplica pela segunda, deriva a segunda função e multiplica pela primeira sobre a segunda ao quadrado. A gente vai seguir essa regrinha aqui. Nessa situação, a nossa função f é quem? É o x ao quadrado mais o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 4. E a nossa função g é o 2x mais 3. Então, a derivada aqui, ó, vai ser quem? A derivada aqui do 3x do x ao quadrado, do x ao cubo, é 3x ao quadrado. A derivada do 2x ao quadrado vai ser quanto? 4x. E a derivada do menos x, ó, lembra que a derivada do menos x é quem tiver aqui na frente, que nesse caso é menos 1, que multiplica a segunda função, que é 2x mais 3. Agora, gente, eu vou ter que derivar a segunda função. Como não vai caber aqui na frente, eu vou escrever aqui embaixo. A derivada de 2x mais 3, ou seja, de 2x, é 2, que multiplica a primeira função, que é o x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x mais 4. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 2x mais 3 elevado ao quadrado. Se você quiser colocar nome nas funções, essa primeira função aqui foi a função f', essa aqui foi a g, esse 2 aqui no caso, que é o g', e essa função aqui é a função f. Se ficou claro para vocês isso aqui, gente? Vocês querem perguntar talvez alguma coisa? Eu posso pegar e seguir. Bom, eu vou então pegar aqui, gente, e distribuir para tentar simplificar um pouco. Na verdade, se eu tentar distribuir isso aqui, vai dar uma conta muito grande. Eu vou deixar essa conta assim mesmo. Eu vou pegar e vou organizar colocando numa linha só para ficar melhor para enxergar. Só vou reescrever ela, mais nada. Ó, aqui dá um 3x ao quadrado mais 4x menos 1, que multiplica o 2x mais 3, menos 2, que multiplica o x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x mais 4. Tudo isso sobre 2x mais 3. Eu escrevi aqui numa outra linha para ficar mais fácil para identificar o que é cada coisa. Por exemplo, essa parte aqui, quem é, gente? É o f'. Essa parte aqui, quem que é? É o g. Só o 2 aqui, ele vai ser o g'. E esse pedaço aqui, no caso, é a função f. Ou seja, f' g, g' f sobre g ao quadrado.
essa que é a derivada. Se você conseguir chegar nisso aqui, escrevendo aqui toda a função, já está de bom tamanho para mim. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal, sobre isso, talvez? Não pode seguir, então? Vamos lá. Ô, Anne, sim, na verdade, olha só, a gente poderia tentar multiplicar aqui, esse por esse aqui, só que daria assim, umas contas muito grandes. Eu acho que não convém fazer isso agora. Tá? Vamos deixar a conta assim. Se você chegar até nesse ponto aqui, para mim já está de bom tamanho. Beleza? Então, chegando até aqui, quer dizer, você aplicou a regra direitinho, calculou a derivada, para mim já está de bom tamanho. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a última questão aqui, que é essa. Ó. Letra E, tem aqui um f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4, que multiplica um x ao quadrado mais 4. Essa continha aqui. Vamos lá, então, pessoal. Nesse caso aqui, a primeira coisa é o seguinte, é perceber que aqui eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado, então, a usar o quê? A regra do produto, já que vezes, né, é multiplicação, multiplicação é produto. É isso. Qual é, então, a regra da multiplicação? Se H é F vezes G, a derivada de H vai ser a derivada de F, que multiplica G, mais a derivada de G, que multiplica F. Essa é a tal da regra do produto. Tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, nessa conjuntura, essa primeira função aqui vai ser a função F, e essa segunda função aqui é a função G. Então, a derivada dessa expressão aqui, só um detalhe, quem faz a vez do H nessa conta, eu chamei de F, tá? Mas é só você pegar e fazer um ajuste. O meu H aqui, no caso, seria F. Quem vai ser a derivada, então, dessa primeira função? A derivada do x ao quadrado, quanto que é? 2x. A derivada do menos 3x, quanto que é? É menos 3. E a derivada do 4 é zero, então pode ser suprimido. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, de menos 3x é menos 3, e de 4 é zero. Então, derivei a primeira, eu vou multiplicar pela segunda função. Agora, eu vou derivar a segunda função. A derivada aqui do x ao quadrado, quanto que é? É 2x, que multiplica, então, a primeira função, que é isso aqui. Aí, gente, ó, essa aqui, então, foi a f', essa aqui foi a g, esse pedaço é o g' e esse pedaço aqui é o f. Tudo bem aí? Tranquilo, pessoal? De boa? Bom, eu vou começar então agora efetivamente o que eu iria começar antes, que é a tal da derivada das funções trigonométricas. Deixa eu fazer primeiramente uma tabela aqui. Derivada das funções trigonométricas. É o seguinte, ó. A gente vai ter de um lado da tabela as funções, do outro lado as derivadas delas. Então, aqui a gente vai ter a função e aqui a derivada. Essa tabela aqui, gente, é uma tabela que você pode naturalmente utilizar na avaliação se você quiser, sem problema nenhum. Tá certo? Vamos lá, então. Como é que eu procedo aqui, então, pessoal? O primeiro passo é escrever a função e na frente a derivada. Sempre que você tiver um seno de x, a derivada dele é o cosseno de x. Vou pegar só os principais também. Se eu tivesse aqui um cosseno de x, então, a derivada seria o menos seno de x.
certo? Por sua vez, se eu tivesse aqui, então, uma tangente de x, a derivada da tangente seria secante de x ao quadrado. Depois eu explico o que é uma secante para vocês, tá? Secante nada mais é que uma outra função trigonométrica. Se eu tivesse aqui a derivada de seno, cosseno, tangente, se eu tivesse uma cossecante, uma cotangente de x, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Se eu tivesse aqui uma secante de x, a derivada secante é secante de x vezes tangente de x. E se eu tivesse uma cossecante de x, a derivada cossecante é menos cossecante que multiplica a cotangente. Parece esquisito isso, mas isso aqui é somente uma fórmula. Eu vou me restringir a utilizar com vocês, pessoal, só as 3 primeiras. Tá? Vou trabalhar só com as 3 primeiras aqui. A tabela está completa, mas vou me restringir só as 3 primeiras. Ou seja, a derivada do seno é o cosseno, que eu acho que a maioria já vai falar sobre isso. Derivada do cosseno é o menos seno. E derivada tangente é a secante ao quadrado. As demais eu vou ignorar, muito embora elas existam. Tá? Eu vou mostrar como é que você trabalha com isso. Pegar alguns exemplozinhos aqui. Ó. Exemplo. Calcule as derivadas abaixo. Vamos pegar a primeira aqui, então. Pessoal, se eu tivesse que um f de x igual a um x ao quadrado vezes seno de x. Vou fazer com bastante calma, que aí você entendendo a lógica dessa conta aqui, as outras são muito similares. Primeiramente, eu tenho o quê aqui? Eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado a usar o quê? A regra do produto. Certo a ideia? Vamos lembrar que a regra do produto é essa aqui, ó. Se h é f vezes g, a derivada de h, conhecida como h', vai ser quem? Vai ser f'g mais g' f. Beleza? Quem vai ser cada coisa aqui? O x ao quadrado nosso aqui, gente, ele é quem? Ele vai ser a função f. E o seno aqui, então, fica sendo a função g. Aí eu vou explicar para vocês passo a passo como é que faz. Vou entender bem essa aqui, que as demais são similares. Então, quem vai ser a derivada aqui dessa expressão? A derivada aqui do x ao quadrado, quanto que é? É 2x. Mas pela regra, ó, eu derivo a primeira, faço o quê? Multiplico pela segunda função. A segunda função aqui, no caso, é o seno. Então, fica 2x vezes seno de x. Nada além disso aqui. A gente escreve e segue adiante. Agora, a função g é o seno. Quem que é a derivada do seno? É só você vir aqui e consultar a tabela. Pela tabela, a derivada do seno, quem que é? É o cosseno. Estão vendo aqui na tabela? Então, é só escrever aqui, ó. Fica cosseno de x, que multiplica a primeira função, que é o x ao quadrado. Se você quiser colocar nomes, ó, essa aqui vai ser quem? F', essa aqui vai ser a g, essa aqui fica sendo a g' e essa aqui a f. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui? O que dá para fazer, então, agora aqui? Pouca coisa. A única coisa que você pode fazer, se você quiser, é deixar esse x ao quadrado aqui antes do cosseno. Em geral, você sempre deixa a função polinomial antes da função trigonométrica. Então, se quiser escrever uma linha a mais, daria isso aqui, ó, 2x vezes seno de x mais x ao quadrado vezes cosseno de x. A conta acaba aí. Não tem nada que você pode fazer a mais, não. Termina aí mesmo. Tudo bem ou nada bem, pessoal, sobre isso aqui? Queria que vocês me dessem um retorno aí, ver como é que está, se está dando para entender. Assim? Beleza. Qualquer coisa, pergunta, tá, pessoal? Pode ficar à vontade aí. Vamos pegar um segundo exemplo aqui, então.
O segundo exemplo, ele é um pouco mais complicado, mas vou fazer ele com bastante calma que todo mundo consegue entender. Vou fazer ele passo a passo aqui que vai dar certo. Ele é assim, quer ver? Suponha que eu tenho aqui uma função b, que eu tenho aqui um h de x igual um seno de x sobre 1 menos 2 cosseno de x. Uma conta dessa. Lembra o seguinte, derivar o seno e derivar o cosseno é simples. Por quê? Porque você tem aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. E é ela que eu vou recorrer. Aqui, como eu tenho uma divisão, então é a regra do quociente. Vamos lembrar o seguinte, que a derivada, né, se eu tenho que h é f sobre g, a derivada de h, que é o h', é quem? F'g menos g' vezes f sobre a g ao quadrado. Sobre a g ao quadrado. Então, eu vou chamar esse pedaço aqui de f e esse pedaço aqui de g. Eu vou calcular a derivada efetivamente, então. Pessoal, pela tabela, quem é a derivada do seno pela tabela? Aí vamos olhar aqui a tabela. A derivada do seno é o cosseno. Então, eu vou escrever aqui, ó. Deriva a primeira, derivada do seno é o cosseno. Pela regra, eu vou multiplicar pela segunda, que é isso aqui, ó. 1 menos 2 cosseno de x. Menos, vamos derivar a segunda função. A derivada de 1 é constante, a derivada de 1 dá zero. A derivada agora do cosseno, se você pegar e olhar aqui na tabela, ó, derivada do cosseno, quem que é? É o menos seno. Estão vendo aqui? Que é o menos seno. Então, derivada do cosseno é o menos seno. Como tem um menos seno aqui, menos, hein? Gravem isso. E aqui também eu tenho um menos, então vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 menos seno de x, que multiplica a primeira função, que é o seno de x. Ó, derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Derivada da segunda. A segunda é toda essa expressão aqui do denominador, que eu coloquei entre parênteses. Derivada do 1 é zero. Derivada do cosseno, ó, é o menos seno. Estão vendo o menos aqui? Tem um menos aqui. Ficou talvez meio ruim para enxergar. Certo? Fica menos seno, que multiplica, então, a primeira função, que é o seno de x. Tudo isso aqui sobre quem, pessoal? Sobre a segunda função, que é isso aqui, ao quadrado. O que dá para fazer agora? Dá para juntar algumas coisinhas, quer ver? Ó. Primeiramente, eu vou repetir o cosseno aqui de x, vezes 1 menos 2 cosseno de x. Agora, esse zero aqui eu posso pegar e descartar ele. Tudo bem? Eu vou descartar esse zero. E esse menos, ó, preste muita atenção, tem 3 menos envolvidos. Ó. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Esse mais com esse menos aqui volta a ser o quê? Volta a ser um menos aqui. Menos seno de x vezes seno de x de novo, que era aquele que estava aqui embaixo. Tem 2 senos aí envolvidos na conta. Sobre toda essa expressão aqui, ao quadrado. Sim ou não, gente? Dá uma olhada nessa parte aqui de baixo. Eu sei que talvez pode ter gerado alguma dúvida. Legal? Tranquilo? Vamos lá então, gente. Olha só. O que daria para fazer aqui, que eu não vou fazer por falta de espaço, é o seguinte. Como eu tenho um seno de x, multiplica ele próprio aqui, eu posso pegar e juntar esses dois valores aqui. Tá? Seno que multiplicação daria seno ao quadrado de x. É o que dá para fazer. Se eu quiser trocar isso aqui por isso aqui, eu poderia. Vai. Pessoal, sobre função trigonométrica, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o grupo de vocês algumas questões,
para vocês fazerem. E vou assinalar quais que eu gostaria que vocês fizessem aqui, tá? Aí depois eu pego e mando uma foto para vocês com essas notas aqui de aula. Então, eu queria que vocês fizessem como atividade da página 180, que eu vou mandar para vocês, os números 1, aliás, os números 3, 4, 7, o 8, que é bom também, o 9, o 10. Eu vou passar um pouquinho mais complicado aqui da parte aqui de baixo. Eu queria que vocês também tentassem fazer o número 19 e 20. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa foto aqui dessas notas para vocês aqui, se vocês quiserem anotar, fique à vontade, e manda a foto da atividade que está no meu livro aqui para vocês poderem, então, ir fazendo, e a gente corrige na próxima aula, que vai ser semana que vem. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Podem ficar à vontade. Tranquilo? Então tá, pessoal, eu paro por aqui. E lembra o seguinte, eu vou postar também essa aula aqui, tá? Que ficou gravada. Vou postar, vou mandar as fotos, vou mandar a atividade para vocês, tá bom? Até amanhã tá no grupo de vocês. Até logo, então. Boa noite. Então, até a semana que vem, tá bom? Manda a palhinha, Miguel, a palhinha.